Um prosseguimento à nossa aula de Sociologia, que havíamos iniciado em sala de aula, estávamos falando sobre as questões sociais, que englobava contatos sociais, que englobava comunidade, sociedade. Estávamos falando sobre efeito manada, né? Então, esse momento ao qual nós estamos vivendo agora no Brasil, ele é um momento único na história brasileira. Estava até comentando lá na sala dos professores, o Brasil nunca passou por isso antes. Alguns alunos que tiveram na aula de segunda-feira que foi dispensada, nós também comentamos sobre isso, sobre esse período de quarentena no Brasil. Diferente de países europeus que passaram por peste negra, guerras, por hecatombes como o terremoto de Lisboa de 1754, e grandes desastres naturais ou desastres causados pelo próprio ser humano, como o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, o Brasil nunca se viu envolvido em nada parecido. A Guerra do Paraguai foi uma guerra que aconteceu propriamente nas fronteiras do sul do Brasil, tanto que alguns estados do norte, aquele cidadão campesino, né, o peãozão, o matuto, lá da roça, ele nunca nem ficou sabendo de Guerra do Paraguai. A guerra aconteceu no período que ele, da vida dele, a guerra começou, aconteceu, terminou, e ele morreu sem saber da guerra. A Primeira Guerra Mundial, alguns oficiais brasileiros participaram. A Segunda Guerra Mundial, nós temos a FEB, Força Expedicionária Brasileira, força essa, que nós temos os pracinhas, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, participando. Eu, de uma certa maneira, posso dizer que participei indiretamente, até porque o meu avô, pai da minha mãe, era major do Exército e foi como oficial para a guerra. Eu conto essa história sempre dentro de sala de aula, como o Brasil participou da guerra, assim, algo meio que extremamente problemático, né? Digamos até um tanto quanto meio que melancólica a participação do Brasil. Foi uma participação muito indireta. Não estou tirando o louvor e o heroísmo dos nossos soldados que foram para lá, alguns deram até a própria vida, mas para a participação direta, né, ficamos a ver navios bem distante. E o que interessa para nós, essa participação do Brasil na guerra foi extraterritório. O nosso território, nós nunca tivemos nada disso. De vez em quando um desabamento aqui, uma barragem que se rompe, mas isso é algo local. Então a comunidade daquele local sofre, eu não vou tirar esse sofrimento de maneira nenhuma. Mas como aconteceu na Europa no século XIV, mais propriamente entre os anos de 1348 e 1352, estou falando da peste negra, que assolou toda a Europa. Quando eu falo toda a Europa, é toda a Europa mesmo. Porque a Europa, por um período de 4 anos, alguns lugares em maior nível, alguns em menor nível, mas toda a Europa foi assolada. Alguns dizem que 2/3 da população europeia morreu, alguns dizem que é 1/3. Ficamos aí mais ou menos numa margem de 30 a 35% de pessoas que perderam a vida em 4 anos. Então, claro que ninguém se acostuma com isso, mas os europeus, a história europeia, ela tem, esses acontecimentos. No Brasil, não. O que nós vemos no Brasil? O governo, de um lado, tentando, eu estou dizendo os governos, tá? Governos estaduais, todo mundo sabe que eu sou totalmente apartidário, eu sou uma pessoa totalmente apolitizada, não gosto de política, eu trabalho com isso porque é a minha obrigação, mas todo mundo sabe que partido A ou B não me interessa, me interessa a questão da minha profissão. Esse governo do estado, o Dr. Ronaldo Caiado, tem feito um excelente trabalho, que é o trabalho de quarentena, de comunicar a população, evitando ao máximo contato. Ele está de parabéns para isso. O governo federal, em contrapartida, vamos dizer, melhor não comentar nada, mas o Brasil vem tentando se ajeitar para que não aconteça como está acontecendo na Itália. E a Itália, ela já passou por uma experiência de peste negra. A Itália passou por uma experiência de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, hoje, estava vendo o jornal aqui agora há pouco, jantando e vendo o jornal, mais de 900 mortos hoje. Começou assim, segunda-feira morreu 50, terça-feira morreu 80,
Na quarta-feira morreu 300, quinta-feira morreu 400, na sexta-feira morreu 700, hoje morreu 900 pessoas. Amanhã vai ser 2.000, daqui 10 dias serão quantas pessoas? E, infelizmente a Itália está passando por isso. O Brasil nunca passou por uma situação nem ao menos parecida. Como será a atitude de nós brasileiros perante isso? Vai ficar nos livros de história. A nossa primeira grande hecatombe, né, essa primeira grande prova de força social, que todos temos problemas, né? Todo mundo tem um problema íntimo. É um parente que foi assassinado, um parente que morreu por falta de tratamento, minha mãe morreu de câncer, né? Meu avô morreu com uma ferida que trouxe da guerra, uma bala que estava alojada no estômago dele causou um câncer no estômago. Todos temos os nossos problemas íntimos e locais. Acontece que o coronavírus é algo global, é algo social. Por isso eu estou gravando esse vídeo que está dentro do nosso conteúdo, capítulo 2 do livro de Zoologia. Lá eu perguntei para vocês no quadro, o que é o efeito manada? Vocês responderam que quando o indivíduo segue uma turba, uma comunidade e pratica as mesmas coisas. Ótimo. Na quarta-feira eu tive o prazer ou o desprazer de ver um efeito manada. Onde? Nos supermercados. Eu fui em 2 supermercados, estava completamente lotados os 2, estavam assim, abarrotados de pessoas, numa loucura, ninguém comprando um iogurte, ninguém comprando um refrigerante, nada, as pessoas estavam comprando o básico. O básico é o quê? Arroz, óleo, feijão, farinha de trigo, leite, estava uma loucura. Isso é o efeito manada. Efeito manada que faz com que, quando o governo diz, evitem multidões, evitem aglomeração de pessoas. Tudo bem, a pessoa não vai trabalhar. Para onde a pessoa vai? Para o supermercado. Aí você agora deve estar se perguntando, mas o professor então também foi. Bom, eu tinha que fazer compra, de qualquer forma. Eu jamais imaginei que estaria daquele jeito. Tanto que eu fui a um supermercado, estava lotado. Eu fui a um outro supermercado, estava lotado. Eu acabei pagando bem mais caro numa mercearia próxima à minha casa, que não tinha ninguém. Justamente para evitar o efeito manada. Dentro do nosso conteúdo, perguntei para vocês a diferença entre comunidade e sociedade. Na comunidade, o problema do coronavírus, ele assola a comunidade ou a sociedade? As duas. Porque a comunidade é um nicho de pessoas com mesmos objetivos, ideias, costumes e cultura. E a sociedade, um grupo mais extenso de pessoas, pode até ter a mesma cultura, a mesma língua, mas os objetivos e os costumes às vezes são diferentes. Por exemplo, a sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade brasileira. Sociedade brasileira que é cristã, na sua grande maioria. Então vamos pensar na maioria, antes que alguém fale, eu conheço um judeu. Mas em sociologia a gente não fala em minoria. A gente sempre fala em sociologia pensando no macro. Estudo de minoria é filosofia, estudo íntimo, cada ser. Sociologia é o estudo do ser social inserido em uma sociedade. Vamos pensar no todo. O Brasil, socialmente, é um país cristão, é um país de língua portuguesa, tá? E nós temos aí 3 raízes, a indígena, a africana e, em grande monta, a europeia. Essa é a sociedade brasileira. A comunidade está inserida dentro da sociedade. Porque dentro da sociedade brasileira cristã, com língua portuguesa, nós temos as comunidades LGBT, nós temos a comunidade dos Testemunhas de Jeová, comunidade judaica, que é brasileiro, que só não é cristão, mas ele é judeu, ele é brasileiro, ele fala português. Nós temos as comunidades do Zemo, a comunidade indígena, comunidade isso, comunidade aquilo. Ótimo. Dentro dessa comunidade, perguntei para vocês, está no quadro a pergunta, há no Brasil uma diferenciação social? Nós temos no Brasil um estamento? Como que é dividida a sociedade brasileira? No Brasil nós temos aqui a exclusão social. E quando eu digo exclusão social, não estou me referindo a mendigos ou moradores de rua. Eu estou dizendo ao que eles chamam de entravamento urbano.
Esse entravamento urbano no Brasil, essa exclusão social, ela se dá através dos condomínios fechados.